Oi, eu tô de volta depois de ficar um tempão sumida, né? Mas eu vim aqui firmemente dar o meu depoimento de como que foi o segundo semestre fazendo duas faculdades. Até porque eu sei que tá no início do ano, várias pessoas estão considerando essa possibilidade, vai que te ajuda, né? Eu vim, na verdade, um pouquinho também desfazer um pouquinho essa ilusão que eu passei do primeiro semestre em que tudo era lindo, de que as coisas estavam perfeitas. Eu sei que não foi isso que eu quis passar e nem que eu falei de fato, né? Mas que tudo tava bem e tal. É porque tem uns probleminhas pelo caminho e eu tenho que falar deles, né? Porque senão não ia ser realmente um vídeo sincero. O que aconteceu? É porque no primeiro semestre foi o meu semestre de caloura, né? E eu achava que isso que as pessoas falam de que, calor e tal, é mais fácil, era um pouco um mito. Por quê? Já tava sendo difícil o suficiente, pra ser sincera. O povo da minha faculdade particular, os professores não pegavam leve e eu já tava tendo muita matéria, né, somando tudo. Então, assim, eu pensava, quão mais difícil pode ficar? E ficou muito mais difícil, né? Eu acabei tendo que admitir logo nas 2 primeiras semanas de que realmente o meu primeiro semestre foi um semestre de caloura e que agora tudo ia ser muito diferente. Por quê? A carga de leitura era muito maior. Tanto na faculdade de Comorg quanto na de psicologia, eu tava sendo muito mais exigida, tinha coisas muito mais densas, né, e muito maiores para ler, e tinha até um terrorismozinho que eu não vou me adentrar muito em relação à faculdade de psicologia, algumas questões com professores e coisas novas pra mim, né, que tava lá vivendo minha vida de calor e tal. Eu tenho que admitir também que quando começou o segundo semestre, eu não estava lá muito animada para começar a estudar. Por que que acontece? A faculdade particular começa mais ou menos um mês antes da faculdade pública. E aí, na faculdade pública, eu ia ser veterana pela primeira vez e tava super animada, não, porque eu vou preparar tudo, aí vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter as festas de recepção, vai ter trote, vai ter, sei lá, não sei, a gente tem que ser aberto e carismático e receber bem os novos calouros, né? Eu tava super animada com isso. A minha faculdade de Comorg tem gente super animada, né? Calorosa e tal. E aí tinha festa todos os dias da primeira semana, que era a semana de calor e tal, né? As coisas ainda estavam leves. E aí o que eu fiz? Deixei as coisas de psicologia se acumularem. Porque eu pensei, vai ser só uma semana que eu preciso, né, pra questão de Comorg, pra tudo se ajeitar, e eu mereço essa semana, vai dar tudo certo, e eu não preciso ler os textos direito essa semana, não preciso pegar firme. Só que depois acumulou tudo, e já tinha prova, assim, ali na esquina, e tava tudo, assim, em cima do outro, com umas coisas muito densas, muito loucas, e começou a misturar tudo, e aí o que aconteceu? Comecei a surtar. Eu tava resolvendo tudo que eu podia na terapia, fazendo o meu melhor pra colocar as minhas leituras em dia, o que eu consegui, só que eu precisei estudar muito intensamente. Nesses momentos eu precisei estudar uma matéria, fazer trabalho de uma matéria durante a aula de outra matéria e ficar estudando loucamente um dia para a prova do dia seguinte, e aí não é uma coisa que eu recomende, sabe? Não foi uma experiência muito legal. Só que foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque foi muito intenso. Foi mais intenso, né, do que o que eu posso comparar com vestibular, todas as minhas outras experiências de estudo. Não era como, tipo, só um estudo de tô desesperada pra prova que tem no dia seguinte, eu não estudei nada. Era um negócio muito louco, que eu tinha que passar a aula inteira estudando pra outra matéria e muito focada ali, senão não ia ter jeito mesmo, não ia ter jeito. Essa é uma das maiores questões, né? Porque pela minha experiência, quando eu deixava acumular, quando eu deixava as coisas pra um dia anterior, quando acontecia esses bololô, ainda tinha um jeito. Mas agora é assim, com 2 faculdades, não tem como não meter a cara nos livros. Se você deixar acumular, não tem como fugir do sufoco, sabe? Então, o melhor a se fazer é não acumular e se manter organizado. Mas aí eu comecei a ficar mal mesmo, uns 2 meses depois das aulas começarem,
porque eu ainda não tinha conseguido me recuperar daquela primeira semana, daquele início. Eu não tinha colocado todas as coisas em dias, porque enquanto eu tava tentando, vinha vindo mais matéria, sabe? Então ficava complicado e aí eu comecei a ficar mal. Por quê? Não, em momento algum, eu me arrependi da minha escolha de fazer 2 faculdades. Eu sempre tive a certeza no meu coração de que eu aprendi muito com isso, de que eu crescia muito com aquilo e eu queria muito ir até o final com isso. Só que tava começando a me desanimar a questão de, tipo assim, eu estava no 2º semestre. Ainda tinha pelo menos 8 semestres pela frente, se contar que a faculdade de psicologia dura 10 semestres, 5 anos. Sabe, a minha preocupação era de que todo semestre fosse ser assim, fosse ser essa correria, fosse ser essa questão desgastante, que eu utilizava toda a minha energia mental nisso, toda a minha energia mental era focada em estudos e a minha rotina, e aí em momentos de ócio que não estavam programados na minha rotina, por exemplo, a aula era cancelada e aí eu ficava em casa, a minha cabeça começava a pipocar de ideias que não tinham espaço para surgirem, né? Enquanto eu tava com a mente super focada em estudar e rotina e tudo mais. Daí o meu medo nesse momento foi de que todo semestre fosse ser assim, pesado e corrido e desgastante e só focado nisso, porque é muito tempo, são anos da minha vida, né, pra passar desse jeito. E eu sabia que o 3º semestre ia ser mais tranquilo, porque iam ter naturalmente, mesmo sem eu pegar menos matéria, ia ter menos matéria. Só que até então eu tava me programando pra fazer empresa júnior, porque ia ser o melhor semestre, né, já que eu ia ter menos matéria, e aí eu ia poder me focar bastante nisso. Só que se eu fizesse empresa júnior, ia ser desgastante, corrido como estava sendo o anterior e talvez até mais. Porque o primeiro semestre como trainee eu ia ter que ficar na faculdade a tarde inteira, eu ia dever trabalhos, eu ia ter que me comprometer com isso. E aí eu comecei a reavaliar esses planos, que eu sei que eu mencionei no primeiro semestre, e cheguei à conclusão de que meu coração não tava lá, né? Eu tava mais com essa questão de fazer empresa júnior, querendo fazer empresa júnior, porque eu achava que eu tinha que fazer, achava que eu ia aprender muito mais assim, tenho certeza de que eu ia aprender muito mais assim, mas não preciso fazer. E também não era bem algo que eu queria fazer. Eu tava relutando pra admitir isso, mas quando eu via eles se encontrando no final de semana ou nas férias pra discutir trabalho e tudo mais, por causa do meu contexto, de que eu já tinha que ficar noiada com estudar para 2 faculdades e com outras coisas, me parecia assim tão cansativo, eu ficava... E aí eu ficava pensando, não, vou fazer isso, mas parecia mais um fardo pra mim, sabe? Não parecia algo que me animava e me deixava focada nisso, então eu resolvi desistir de fazer, pelo menos por agora. Mais tarde, se eu quiser fazer, eu posso fazer também, se eu estiver mais motivada. E aí, resolvi que esse 3º semestre vai ser um 3º semestre mais do descansar, não descansar, porque eu vou estudar bem, né, aprofundadamente, mas vai ser um semestre em que eu vou ter menos matérias, eu vou ter 2 matérias à distância, que vão ser mais tranquilas, e na UNB eu vou pegar uma matéria a menos, né, eu já ia ter uma matéria a menos na UNB também, mas eu vou pegar outra, vou tirar, vou recusar, né, na verdade outra, e aí... Sei lá, eu acho que esse semestre vou focar mais em mim, vou procurar alguma atividade física pra eu fazer, vou tentar tirar minha cabeça um pouco disso e tentar reabastecer as minhas energias pro próximo semestre, que também pode ser corrido ou pode não ser, mas a questão é que eu não fico nessa afobação, né? Porque era essa a questão, é que algumas pessoas sempre me diziam assim, quando eu tava mais nervosa com os estudos e tudo mais, as pessoas me diziam assim, não, mas calma, você só tem que aguentar esse semestre, é só mais um ano, é só mais um semestre, só que essas coisas não batiam em mim, porque eu sabia que não era só mais um semestre, né? Uns 2, 3 meses de férias não ia compensar a correria toda para me preparar para outra correria. Então eu acho que esse equilíbrio, né, entre um semestre corrido, um semestre mais de boa, ou alguma forma de equilíbrio tem que ter, pelo menos para mim, né, para eu me manter motivada, senão
acaba não compensando tanto. Mas estou firme e forte no meu objetivo de fazer 2 faculdades, estou feliz com essa decisão, eu gosto muito do meu ambiente lá, dos meus aprendizados, dos meus amigos. E o máximo que eu considerava nesses momentos assim de socorro era trancar alguma coisa, alguma matéria ou trancar uma das faculdades, mas não naquele momento também, né? Mais pro futuro. Mas por enquanto tá tudo de boa e tá tudo bem. Esse foi mais um vídeo sincerona, né? De o que tá acontecendo, mandar a real, pra ninguém entrar desavisado nessa aventura, mas saber que também vale super a pena e eu não me arrependo de nada. Então tá bom, até o próximo vídeo. Beijos!